Então vamos iniciar a nossa escultura do segundo pré-superior. Eu vou passar slide por slide, de forma que eu vá explicando para vocês até a gente obter a escultura do segundo premolar superior. Ok? Então nós temos, vamos primeiramente preencher a caixa com cera pegajosa, depois fazer os cones com cera amarela, fazer as vertentes triturantes e lisas com cera rosa, fazer as vertentes secundárias com cera verde e a aresta longitudinal e a crista marginal com cera azul. Os instrumentos que nós vamos usar de cima para baixo é o brunidor de Hollenbeck, a espátula Hollenbeck, o pingador de cera mais fino e o mais largo. O preenchimento da caixa nós vamos fazer com a cera pegajosa e temos que limpar o instrumento depois, toda vez que se fizer necessário. Temos que prestar atenção nisso também. Limpa o instrumento num papel absorvente. Preenchida a caixa, nós vamos marcar a localização do cone vestibular e do cone lingual. Cone vestibular e cone lingual. Esse cone ele tem que acompanhar a direção das cúspides linguais e das cúspides vestibulares. Fez a marcação, depois nós vamos marcar o sulco principal que fica no meio, de forma que o segundo premolar superior ele tem mais ou menos o mesmo volume de cúspide. Vamos fazer a colocação do cone acompanhando a direção da cúspide vestibular dos dentes adjacentes ao dente que a gente está esculpindo. Vai acrescentando cera e fechando o manequim toda vez que a gente acrescenta cera, de forma que não interfira na oclusão. Colocação dos cones da altura dos dentes adjacentes. Colocação do cone, fecha o manequim para verificar se está na altura e se não está interferindo na oclusão. Fazemos o cone palatino também na direção da cúspide palatina dos dentes adjacentes. Fechamos o manequim para verificar se não está alterando a oclusão. E depois vamos fazer as vertentes lisas, vestibulares e linguais. Acrescenta a cera na vertente lisa, agora a cera cor-de-rosa. Vamos acrescentando. E depois nós vamos colocar cera na vertente triturante, até a linha onde a gente demarcou o sulco principal. Colocamos a cera na vertente vestibular, depois na vertente lingual, fechando o sulco principal na direção que a gente planejou. Sempre fechando o manequim de forma que não altere a oclusão. Aqui é para a gente verificar a direção das cúspides vestibular e cúspide lingual, de forma que o cone ficou e as vertentes na posição correta. Protegendo o dente vizinho, o premolar e o molar, para a gente fazer a vertente secundária em cera verde, sempre levando a cera de encontro ao ângulo diedro vestíbulo proximal, nunca em direção ao ponto de contato, que isso vai deformar a nossa escultura. Vamos colocando a cera, fechando sempre o manequim de forma que a gente cheque a altura da vertente secundária.
Fazendo isso, vamos fazer o outro lado, também levando a cera para o ângulo proximal, e de forma que a gente construa a aresta longitudinal e a vertente secundária da cúspide vestibular e lingual. Vamos acrescentar também na lingual, sempre levando a vertente secundária para a direção do ângulo proximal adjacente. Fechando sempre o manequim de forma que a gente cheque para ver se a oclusão está correta. Ok? Então, vem para cá, sempre deixando a forma do dente para ser esculpidas as meias. Agora que nós fizemos isso, nós vamos fazer a crista marginal. Esquentamos a região da crista marginal e acrescentamos ceras de forma triangular, fazendo sulco, a fossa proximal e os sulcos de escape. Removemos aqui o teflon de um lado e vamos acrescentar a cera do outro lado. Primeiro bota uma pequena quantidade, esquenta o lugar onde vai receber a cera e concluímos. Agora nós vamos remover a proteção e fazer o brunimento da face vestibular e lingual. Sempre lembrando que a ponta do brunidor ela vai entrar na ameia de forma que dê o formato trapezoidal. A ponta entra na ameia e a gente alisa essa superfície, dando o contorno palatino do dente. É ligeiramente aquecido o brunidor, tomando cuidado de não quebrar a cera, ele ficando muito frio, nem muito quente, que ele possa absorver a cera de toda a escultura que a gente já fez. Lembrando que a ponta do brunidor ela entra na meia proximal. Esse excesso de cera vai ser removido com a espátula Rollenbeck. Vamos remover, limpando as proximais e as ameias, e depois nós vamos construir as ameias linguais e vestibulares. Agora vamos fazer o brunimento vestibular, sempre lembrando que a ponta do brunidor entra na ameia, dando um formato trapezoidal à coroa, onde a cervical é mais estreita do que a parte mais coronal do dente. Fazendo o brunimento, e agora nós vamos eliminar a quantidade de cera que ficou sobre o molar e sobre o pré-molar. Ok? Vamos eliminar, dando contorno com a espátula Rollenbeck. E agora nós vamos começar a construir o contorno do dente proximal, as ameias vestibulares, limpando sempre a região depois que a gente cortar a cera. Aqui é a mesma coisa, faz a limpeza. Fizemos já o início da ameia, lembrando que a ameia é um triângulo bem pequeno, a ameia vestibular, como é aqui entre o canino e o primeiro pé. Pré. Vamos fazer a ameia distal, fazendo o contorno vestibular e tanto mesial quanto distal. E vamos fazer a ameia lingual também, que é uma ameia um pouco maior. Observe, a ameia lingual ela é um pouco maior do que a ameia vestibular, que é pequena. Vamos construindo a ameia, limpando o dente, tanto a distal quanto a mesial, e vamos fazendo o contorno do dente. Sempre lembrando que a cúspide vestibular acompanha as cúspides vestibulares da arcada e a lingual também. Veja, o dente já limpo, com a altura da cúspide acompanhando a altura dos dentes adjacentes. Ó, a cúspide palatina acompanhando a altura dos dentes adjacentes. A cúspide vestibular também acompanhando a
a altura da cúspide dos dentes adjacentes. A gente pode colocar um instrumento em incisal de forma que a gente meça para ver se a cúspide está acompanhando a altura dos dentes adjacentes, a mesma coisa do lado palatino, verificando a altura das cúspides, e o formato final do dente, com a meia vestibular, a meia incisal, a meia vestibular, a meia lingual e a meia lingual mesial. Observem a estrutura do dente e a textura do dente. Nós temos vertentes triturantes mais salientes, vertentes secundárias menos salientes, sulcos secundários entre a vertente secundária e a vertente principal, sulcos secundários entre a crista marginal e a vertente secundária, uma fossa e a convexidade de toda a face. A cúspide lingual acompanhando as cúspides dos dentes adjacentes e a cúspide vestibular também. Novamente, uma nova visão do alinhamento das cúspides e da textura superficial da escultura que nós fizemos. Aqui uma outra visão, dente limpo com a textura superficial, sempre fechando o manequim para testar a oclusão e observar se está harmônico. Aqui uma foto mostrando a textura da vestibular, a convexidade da vertente principal, a vertente secundária e a crista marginal lá no fundo, bem como a aresta longitudinal vestibular e a aresta longitudinal lingual, o contorno da face lingual também. Acertando os sulcos ligeiramente, de forma que reforce a anatomia do dente, um contato aqui, de forma que possa fechar e esteja com a escultura e os contatos oclusais em harmonia. Ok? A meia vestibular, contorno lingual, com a meia lingual maior do que a vestibular, o ponto de contato. E finalizamos aqui a nossa escultura do segundo pré superior.